Essa notícia do jantar do Braz com o Spindel e também o presidente Rodolfo Landim é animadora. É óbvio que não precisava ter falado no final que por questões de ética, né, o Tite não seria anunciado. Não é uma questão de ética do Tite, é uma questão de ética do futebol. Não tem como você anunciar um treinador, sendo que você tem um treinador contratado. É uma questão que o Flamengo não pode atravessar. O nome disso é lei trabalhista, tá? Lei trabalhista e não tem para onde correr. Então, o Flamengo, primeiro, quer ter o sim do Tite, uma definição, e até aí eu entendo. O Flamengo não quer correr o risco de acabar demitindo o Sampaoli e acabar perdendo o Tite. Desculpa, para mim aí tem um erro. Existe um erro de planejamento mais uma vez. Porque independente se você não tem o Tite no clube, caso ele dê para trás, você já definiu que você não vai ficar com o treinador. Então, para que ficar mantendo isso? Tá? Não existe porquê. Já era para ter sido demitido. O São Paulo tinha que ter sido demitido na segunda-feira. Sabe por quê? Porque o Tite podia ser anunciado já hoje. E aí sim, Renan, eu acho que existe um mundo que ele poderia dirigir o Flamengo contra o Bahia. Mas como a situação acabou indo, já estamos praticamente na quinta-feira. Se o Sampaoli for demitido amanhã, o Tite for anunciado amanhã, a gente sabe que fatalmente ele vai estar ali sexta, no máximo sábado, apresentado ali com coletivo e tudo mais. Irmão, é ser muito leviano acreditar que ele já vai estar dirigindo o time contra o Bahia. Então, a gente já estaria sob o comando do Mário Jorge, muito provavelmente. E por que isso já não estava relacionado para acontecer antes? Porque isso já poderia estar rolando. O Mário Jorge podia ter dado já os treinos no Flamengo já nesses últimos 2 dias. Sim, é achar que as coisas são muito complicadas. O Flamengo torna as coisas muito complicadas, tá? Mas assim, sendo muito franco, cara, muito, muito franco mesmo. A galera que tem um receio com o Tite, fala que ele é retranqueiro, galera, esqueçam isso, por favor. Por que eu estou dizendo isso? O Tite já deixou de ser esse técnico retranqueiro há muito tempo, até no próprio Corinthians, antes dele sair e ir para a seleção brasileira, que aí sim ele muda o jeito dele jogar, porque ele tem mais peças à sua disposição. Ele já mudou isso há muito tempo. Ah, mas ele vai jogar com 3, 4 volantes. Gente, o Flamengo esse ano também jogou com 3 volantes de vez em quando, 4 volantes. Mas por quê? Porque era uma disposição tática que tinha 4 volantes em campo, mas necessariamente os 4 não eram volantes. A gente também tem que parar de achar que só porque o Gerson é volante. Não, o Gerson não estava jogando de volante. Se for assim, a gente tem que considerar o Everton Ribeiro de volante também, porque é um terceiro homem de meio de campo. Então, assim, a gente tem que parar de ficar crucificando determinadas coisas que não fazem sentido. O Tite não é retranqueiro. Sim, criou-se essa mística por conta daquele Corinthians que, era 1-0 e fechava a casinha e ganhava o jogo. É o DNA do Corinthians, gente. O DNA do Corinthians permite isso. Anos seguintes, depois que o Tite sai, o Carille chega no Corinthians e ele é retranqueiro, né? Entre aspas, faz a mesma coisa, vence por 1-0 e fecha a casinha. E deu certo, eles bateram campeões. Então, assim, a gente tem que parar de ficar apontando o dedo, porque se a gente perde o Tite hoje, vamos lá, galera, vamos fazer uma análise. Se a gente perde o Tite hoje, a gente fica com pouquíssimas opções para dirigir o Flamengo. Não estou dizendo esses 2 meses finais de 2023, não. Eu estou falando 2024. O técnico que assume hoje não é um tampão de 2 meses, tá? É um tampão que vai permanecer para 2024. Então, vamos começar por aí. Muita gente, o Galhardo. Eu também acho o Galhardo hoje um nome melhor do que o Tite. Eu considero o Galhardo melhor do que o Tite, sim. Mas, gente, vocês já viram os valores que o Galhardo está tentando negociar nos clubes, as matérias que saem sobre ele? É na casa de 3, 4 milhões de reais. Isso é um valor que, desculpa, o Flamengo não vai topar, cara. O Flamengo não vai entrar nesse negócio por Galhardo porque não faz sentido o Flamengo colocar 4 milhas num
treinador como ele. Acho que é um bom treinador? É, mas não é um treinador que vale tudo isso. Então, assim, a gente também tem que entender o momento de treinadores. Ah, Cleiton, então vai lá fora e traz outro técnico. Gente, mas aí é chovendo molhado de novo. Esse técnico pode dar certo, como pode dar errado, como aconteceu com os últimos. O cenário de treinadores hoje, na minha opinião, ele é muito mais favorável ao Tite, que já conhece o futebol brasileiro, conhece o elenco do Flamengo, muitos desses jogadores já trabalharam com ele na seleção brasileira. Então, eu acho que a gente tem que entender o cenário. E o cenário, desculpa, caminha para o melhor nome ser o Tite. Você pode não gostar dele. Você pode... Ontem teve comentários que eu concordo muito. Muitas pessoas acabaram deixando de torcer para a seleção brasileira por conta do Tite. Galera, mas eu gostaria que vocês pudessem também ver que o cenário de uma seleção é um e o cenário de um clube é completamente diferente. Num clube, o treinador ele vai ter convívio diário com o atleta. Ele não é um trabalho que você tem pequenos recortes em um ano. A única chance que um treinador tem para fazer o seu trabalho numa seleção é naquele período que antecede a Copa do Mundo, quando os jogadores ficam reservados ao treinador da seleção. E ponto. Então, assim, não existe cenário que o Tite não seja a melhor opção hoje. Desculpa, não existe. O Tite tem um perfil que eu até acho interessante para o que o Flamengo precisa hoje. O Flamengo precisa hoje de um bom gestor de elenco, e eu acho que o Tite consegue ser esse bom gestor. É um cara que consegue ser muito próximo ao jogador, tá? É uma coisa que é natural, isso é comum praticamente todos os trabalhos que ele teve. Dificilmente você vê problemas do Tite com algum jogador, tá? E a gente também tem que ser muito franco no seguinte: é capaz do Tite conseguir recuperar jogadores que a gente já estava descartando dentro do próprio Flamengo. Vamos dar um exemplo? O exemplo é o Cebolinha. Eu acho que é possível o Tite resgatar o Cebolinha, assim como lá atrás o Renato Gaúcho resgatou o Michael. Então, assim, é um cenário, Renan, que, na minha humilde opinião, caminha muito, mas muito positivo para o Tite ser o técnico do Flamengo. Apareceu essa demissão do Luxemburgo, e aí pode ser esse dificultador, sabe? Pô, o Tite tem essa identificação com o Corinthians e tudo mais, mas aí, irmão, eu acho que o Tite também vai olhar o que o desafio pode proporcionar. O que vale mais a pena, Renan? A identificação de um clube que você já foi campeão diversas vezes, já conquistou Mundial, Brasileiro, o Tite já ganhou o que pode no Corinthians, ou o desafio de assumir o maior elenco a nível financeiro e também técnico. Pode estar mal, mas tecnicamente hoje é o melhor elenco do Brasil. A gente pode falar muitas coisas que o elenco está devendo e muito, mas vamos ser francos, é o melhor elenco. Nome a nome, o Flamengo está batendo de frente aí com todo mundo e está à frente. Só que é aquilo, irmão, não depende mais do Flamengo. Depois dessa notícia, principalmente, Renan, de que houve uma reunião formal do jantar, eu acho que agora o Flamengo passa a responsabilidade nas mãos do Tite. Se ele vai aceitar ou não, aí só depende dele. Mas hoje, o melhor nome para mim é o Tite, e eu acho que ele consegue vir e consegue performar no Flamengo, Renan. Eu acho que o Tite belisca alguma coisa aí como treinador do Flamengo. É inevitável. O caminho é muito bem desenhado para isso. Pode dar errado? Pode, como já aconteceu com inúmeros treinadores que aqui estiveram. Mas as chances de dar certo, posso estar falando a maior besteira do mundo aqui agora, mas a minha opinião é o que importa e as pessoas cabem respeitar ou não. Mas Abel ninguém levava fé, Jorge Jesus ninguém levava fé e fez um puta de um trabalho, mas ninguém levava fé no início. Depois veio o Domenech, dificilmente alguém levava fé. Depois o Renato Gaúcho, ninguém levava fé, todo mundo tinha um pé atrás. Aí vem Paulo Souza, Dorival, vem Vitor Pereira e Sampaoli. Talvez o Sampaoli, pelos trabalhos que teve aqui no Brasil, a gente até possa ter levado um pouquinho de fé ao próprio Vitor Pereira. Mas o Tite,
Eu acho que é uma realidade maior do que muitos desses que eu citei aqui agora, como o próprio Abel, como o próprio Renato Gaúcho, Domenech, e eu acho que vale a pena a gente dar esse voto de confiança. Pode dar errado? Pode, como todos que estiveram aqui, a maioria deu errado. Mas eu acho que é um caminho que está muito mais fadado a ser positivo do que negativo. Posso estar também sendo muito otimista, mas, cara, enquanto eu viver e torcer por esse clube, eu vou acreditar, até se o Cristóvão Borges voltar para o Flamengo, eu vou acreditar que dá para a gente ganhar alguma coisa, irmão. Para mim, a verdade é essa. Concorde, não concorde, mas eu sou a favor do Tite no Flamengo, não por gosto pessoal, mas sim por acreditar que é a melhor opção que a gente tem hoje.